Olá, hoje vamos para a nossa segunda aula dentro do tópico de dinâmica da concorrência. Nessa aula nós vamos discutir sobre a intensidade da concorrência ou sobre o grau de rivalidade dos concorrentes em um determinado setor. Ora, as questões que nós vamos discutir nesta aula estão relacionadas às condições, às causas, aquilo que influencia o nível de intensidade entre as firmas que entre o nível de intensidade da concorrência entre as firmas em um determinado mercado. O que levaria as firmas a serem mais agressivas em relação ao preço, a partirem para uma guerra de preço? O que levaria as firmas a serem mais cooperativas e tentarem não chegar em um estágio de guerra de preços, e sim tentarem cooperar de tal maneira que o conjunto de firmas que operem naquele mercado saia ganhando. Então, olha só, a ideia que nós vamos discutir aqui é avaliar as condições de mercado que levariam com que as firmas tomassem decisões que aproximariam o mercado para uma situação de ótimo de Pareto na perspectiva das firmas, tá? Dos competidores. Porque vamos lembrar que quando a gente discutiu o modelo de oligopólio, usamos conceitos de introdução à teoria dos jogos e desenvolvendo os conceitos do modelo de Cournot, quando a gente discutiu a estrutura de mercado, a gente viu que eu chego numa situação de equilíbrio que não necessariamente é um ótimo de Pareto, ou seja, uma situação em que se eu não estou numa situação de Pareto, é possível que eu melhore a situação de um jogador sem piorar a do outro jogador. Então, o que a gente vai discutir aqui agora quais são as condições da intensidade da rivalidade que fariam com que as empresas elas não partissem para um comportamento não cooperativo e que me levaria a uma situação de equilíbrio preconizado nos modelos que a gente já discutiu. Então, que situações fariam com que você tenderia a fazer com que o mercado fosse empurrado para uma situação não de cartel, mas uma situação que o cartel ele é ilegal, mas numa situação onde o grau de intensidade da concorrência ele é tal que não é tão forte ao ponto das empresas, de alguma maneira, conseguirem agir de maneira cooperativa, ainda que isso não seja revelado, isso não apareça de maneira explícita. São essas situações que a gente vai discutir aqui. Bom, veja bem, quando a gente discutiu o modelo de Cournot, a gente fez o seguinte: eu vou encontrar aqui uma situação de equilíbrio e foi uma coisa muito estática. A gente resolveu o modelo e encontrou de cara um ponto de equilíbrio, tá? Que era aqui, vamos lembrar, né? Aqui são as duas curvas de reação, a curva de reação da firma 1 às decisões da firma 2, e aqui é a curva de reação da firma 2 em função das decisões tomadas pela firma 1. E a gente viu, resolvendo o modelo de Cournot, que o ponto de equilíbrio é esse aqui. Mas quando a gente resolveu o modelo, a gente calculou direto esse ponto aqui e assumiu que não, esse é o ponto de equilíbrio. Mas como é que se alcança esse ponto de equilíbrio? A coisa ela é feita de maneira dinâmica. Tá? Vamos imaginar aqui que a firma 1 resolveu apresentar a quantidade, resolveu produzir a quantidade Q1 zero, certo? Inicial, Q1 zero, ou seja, a quantidade inicial. A firma 2, recebendo aquela informação de que a firma 1 produz uma quantidade Q1 zero, ela vai calcular a quantidade de produção dela. E aí a gente vê que ela vai fabricar ali Q2 na situação 1, ou seja, reagindo ao que a firma 1 produziu. Aí veja,
Observando o valor que a firma 2 produziu, a firma 1 vai então determinar na sua curva de reação o nível de produção Q1, que é correspondente ao nível Q2, certo? Ora, com o nível de produção Q1, eu volto para a curva de reação da firma 2 e encontro o nível de produção Q2, 2. E assim sucessivamente, eu vou caminhando até que o ponto de equilíbrio seja alcançado. Ou seja, uma firma coloca um nível de produção, a outra firma joga na sua curva de reação, determina o seu nível de produção, determina a sua capacidade, observando o que as outras firmas estão fazendo, a situação vai evoluindo até que você chegue num ponto de equilíbrio. Ora, vamos agora imaginar a seguinte situação. Vamos lembrar que o nosso objetivo aqui é discutir como que a dinâmica do equilíbrio ele acaba acontecendo e o que pode fazer com que essa dinâmica leve o equilíbrio para um ponto ou para outro. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. A gente já percebeu, nesse gráfico aqui, eu tenho que em azul, aqui superior, essa reta aqui com inclinação negativa, é a nossa curva de demanda. E a nossa curva também com inclinação negativa e que passa abaixo da curva de demanda é a nossa curva de receita marginal. E a gente viu que o nível de produção é aquele nível de produção em que a receita marginal se encontra com o custo marginal. Tá? A gente já viu lá em princípio de microeconomia que esse é o ponto de equilíbrio, ou esse é o ponto, né, de ótimo de produção. É o ponto em que a receita marginal se iguala ao custo marginal. Nesse momento a gente maximiza, a firma maximiza o lucro, foi o que a gente viu em algumas aulas lá no início do curso, em introdução ao princípio de microeconomia, e também quando a gente discutiu estruturas de mercado e vimos a situação de monopólio. Então, veja bem, com esse nível de produção eu vou para a curva de demanda e encontro o nível de preço. Tá? Então, com esses dados, tá? Numa situação de monopólio, o nível de preço a ser praticado seria 80 e a quantidade de produção seria 50. Bom, e vamos imaginar então que você tem duas firmas aqui produzindo um produto que é um produto padronizado entre as duas, ou seja, não tem grandes diferença entre as duas, e aí a gente representa ele com um modelo de Cournot, só para lembrar, que num duopólio, né, num oligopólio, onde você tem produtos padronizados, a gente pode representar o jogo segundo um modelo de Cournot. Então, se eu tivesse apenas uma firma, o preço praticado seria 80. Se eu tivesse uma situação em concorrência perfeita, a gente sabe que em concorrência perfeita, o custo marginal se iguala ao preço, tá? Se for concorrência perfeita. Então, olha só, eu tenho uma situação de preços que pode variar aqui. Entre uma situação de monopólio e uma situação em concorrência perfeita. Ou seja, se a gente for resolver o modelo de Cournot, tá? E se eu tiver mais de uma firma, o que vai acontecer, a gente sabe, é que o preço vai cair entre 20 e 80. Certo? A questão é, o preço de equilíbrio no mercado, segundo o Cournot, vai cair entre 20 e 80. Mas e se as firmas cooperassem? E se as firmas resolvessem, vamos imaginar na ilegalidade, elas resolvessem formar um cartel? Aliás, já discuti isso com vocês, o mercado de óleo, né, mercado de petróleo, a gente tem um enorme cartel nesse mercado, onde as firmas tentam, os países, né, produtores de petróleo, os maiores produtores de petróleo, aqueles que fazem parte da OPEP, eles tentam controlar o nível de produção no intuito de tentar aumentar o preço do petróleo. Então veja, aquilo é um grande exemplo a OPEP é um grande exemplo de um mercado cooperativo. As firmas estão cooperando, tentando jogar o preço para cima. Então o que a gente sabe é que se tiver algum nível de cooperação, o preço vai estar entre 20 e 80. Tá?
Então, se o preço praticado for 40, abaixo do preço de monopólio, imagina agora que uma firma, ou seja, nós estamos no oligopólio, o preço está ali intermediário, entre a situação de 20 e 80. Vamos imaginar que estamos com preço de 40. Suponha agora que uma firma resolva aumentar o preço para tentar aumentar a sua lucratividade. Então, ela imagina que se ela aumentar o preço, ela vai conseguir lucrar mais. No primeiro momento, e ela sabe que tem concorrentes. Então, no primeiro momento, o que a gente espera que vai acontecer? Quando ela aumentar o preço, se os concorrentes não fizerem nada, não aumentarem o preço também, o que vai acontecer? A firma que aumentou o preço vai perder market share. Ela vai perder market share e os rivais vão ganhar os clientes da firma que tomou a decisão antecipadamente de aumentar o preço sozinha. Ora, se os concorrentes não aumentarem o preço também, a firma que aumentou o preço, se ela perceber que ela não está ganhando, ela está perdendo dinheiro com isso, o que ela vai fazer? Ela vai reduzir preço. Certo? Ela vai reduzir preço. Agora veja, se a primeira firma que aumentou o preço, ela está sinalizando para o mercado um aumento, ou seja, ela tomou a decisão crível de fazer aquele aumento de preços, ela sabe, e os concorrentes sabem também, que se eles não aumentarem também os preços, a outra firma vai ter incentivo de trazer o preço dela de volta para baixo. E se eles aumentarem o preço, talvez eles consigam maior lucratividade. Essa é a ideia que está por trás da questão do jogo cooperativo. Certo? Bom, até que ponto o jogo vai ou não ser cooperativo depende do nível de rivalidade que existe no mercado. A questão aqui é a seguinte, que se a firma que parte na dianteira e eleva preços, se ela perder market share, ela com certeza vai trazer preço para baixo. Ora, se as firmas perceberem que elas, de maneira geral, vão ganhar com o aumento de preços, elas vão coordenadamente, assim, e naturalmente, né, não necessariamente agindo na ilegalidade, que seria a combinação de preços, o mercado se estabilizaria num nível maior de preços se as firmas tenderem a adotar um comportamento cooperativo. Se as firmas tenderem a adotar um comportamento não cooperativo, a gente sabe que o mercado vai tender para o preço de equilíbrio numa situação nesse caso, se os produtos forem homogêneos, a gente poderia representar como um mercado de Cournot. Bom, olha só, o comportamento cooperativo de preços, ele é um possível equilíbrio no setor oligopolista. Tá? E aí o que acontece? A gente já viu que eu tenho uma dinâmica de rivalidade em que é feita com múltiplos estágios de decisão. As firmas vão tomando decisões, os concorrentes vão observando e o mercado vai se adaptando de maneira dinâmica ao comportamento dos jogadores. Os jogadores vão construindo esse comportamento. Então, a intensidade da concorrência, ou a rivalidade de preços, né, ela vai depender do grau de cooperação que as firmas estariam dispostas a praticar. Se é um mercado em que, historicamente, os concorrentes partem para a guerra de preços, a tendência é que você tenha preços caindo. Se é um mercado onde as firmas buscam cooperação, a tendência é que os preços subam para o consumidor final. Algumas estruturas de mercado, elas afetam, elas
elas ajudam, né, apoiam mais ou menos o comportamento cooperativo. Tá? Então, quanto mais concentrado é o mercado, ou seja, quanto menos, assim, quando você tem poucas firmas que detêm uma fatia de mercado muito grande, ou seja, o mercado é muito concentrado em poucas firmas, esse tipo de estrutura de mercado concentrado faz com que a coordenação seja mais fácil. Então é maior a chance de que as firmas cheguem e coordenem preços, jogando os preços para cima. Tá? Ora, se a dinâmica da concorrência ela se dá com uma baixa velocidade de reação, ou seja, se eu não consigo enxergar claramente o comportamento do meu concorrente, ou se eu levo muito tempo para reagir à prática do meu concorrente, eu vou ter uma situação em que eu vou prejudicar o comportamento cooperativo. A coordenação é prejudicada se a velocidade de reação for baixa. Tá? Porque se você demora muito para entender e para reagir por exemplo, se a empresa 1 sobe preço e você demora para reagir, a empresa 1 pode interpretar que ela pode não aguardar o seu movimento e ela pode dar um passo para trás. Então, isso dificultaria o comportamento cooperativo. Se as compras são feitas em tamanhos não uniformes, né, se forem compras, às vezes você tem compras com volume muito grande e outras compras com volume muito pequeno. É mais difícil quando não é uniforme o tamanho dos pedidos, é mais difícil você coordenar preço. Tá? Por quê? Porque os seus concorrentes vão querer, todo mundo vai querer pegar a fatia maior de venda, certo? O pedido maior. Todo mundo vai querer pegar o pedido maior. Então, a não uniformidade de pedidos dificulta a coordenação de preços. Ora, se há clareza nas informações, se as informações são de acesso fácil e todo mundo vê, como por exemplo, muitos dizem que a competição em mercados de posto de gasolina ela tende muito a situações de oligopólio e de práticas de formação de cartel, porque, em geral, são poucas firmas que dominam em algumas cidades, né, o mercado de postos de gasolina, e a informação é muito transparente, né? Está na bomba ali o preço da gasolina. Então, quando há acesso a informações, quanto mais pública for a informação, mais fácil é a maior chance de que você tenha cooperação. Bom, se o número de compradores é muito pequeno, então é mais difícil que as firmas estejam dispostas a cooperar, porque elas vão disputar um número pequeno de compradores. Então, normalmente nesse tipo de mercado, a intensidade, a rivalidade, ela é mais intensa. Outra situação é se a condição de demanda varia muito, né, se tem muita volatilidade na demanda, tem muita incerteza sobre o que o mercado vai demandar de produto, aí é mais difícil você tentar coordenar, porque as firmas não sabem exatamente quanto que vão vender. Então é mais difícil você... Por quê? Porque as condições de demanda variam. Então, se eu adoto aqui uma postura de aumentar meu preço num momento em que há uma enorme demanda e o meu concorrente vai levar toda aquela demanda, porque eu estou com um preço mais alto, eu dificilmente vou manter esse preço alto. Eu vou tender a reconfigurar meus preços. Então, quando a volatilidade das condições de demanda são muito intensas, é muito alta a volatilidade, né? Aí a intensidade da rivalidade ela é maior. Então o mercado fica tende a uma guerra de preços. Veja, é bom lembrar que eu estou sempre falando aqui sobre a ótica da empresa, né? Então, evidentemente que quanto maior a rivalidade na perspectiva do consumidor, quanto mais intensa for a concorrência, na perspectiva do consumidor é sempre melhor, porque se as firmas estão competindo com preços, a ideia é que o consumidor vai sair favorecido disso, porque os preços tendem a ser mais baixos. Bom, quando o mercado tem presença de empresas muito grandes e empresas muito pequenas, né, ou seja, tem assimetria no tamanho das empresas,
é mais difícil você cooperar, né, porque uma empresa grande, ela teria que fazer movimentos muito grandes comparativamente aos de uma empresa pequena. Então, geralmente, assimetrias de tamanho de empresa fazem com que os níveis de preço praticados, que não haja coordenação de preço. Né? Afinal das contas, o que você vai ter provavelmente a grande empresa como líder e ditando as regras do jogo. A sensibilidade ao preço em produtos que são um pouquinho diferentes, né? Quanto maior a sensibilidade ao preço, mais difícil vai ser a coordenação, porque se as pessoas perceberem que se as pessoas forem muito sensíveis, né, a uma mudança de preço e uma firma resolver aumentar o preço tentando sinalizar para outra aumente seu preço também, o fato é que se as pessoas forem muito sensíveis àquele aumento de preço, quem der o primeiro passo vai ter uma perda de mercado muito grande, pode ter um prejuízo muito grande de início. Então, a sensibilidade da sensibilidade ao produto, né, a variação de preço, quanto mais sensível, menor a chance de você ter coordenação de preço. Algumas práticas facilitam a coordenação de preço. Quando você tem um líder, né, no mercado, alguém que está sempre ali sinalizando e as empresas seguem aquele movimento, olha, a empresa X aumentou o preço, normalmente quando ela aumenta o preço, as demais seguem aquele aumento. Se tem uma firma que tem o hábito de manter essa liderança na tomada da decisão, e se o mercado já entendeu o jogo e a coordenação de preço, então isso vai facilitar a ação coordenada e os preços vão tender a subir. Se as empresas começam a divulgar de maneira antecipada, né, deixando bem claro suas intenções com relação ao futuro, tá? Então, ou seja, se qualquer movimento é feito com muito cuidado e sinalizando para os concorrentes o que a firma pretende fazer, isso facilita a cooperação de preços entre as firmas. Se são estabelecidas cláusulas contratuais em compromissos, se a firma deixa clara que nos compromissos de venda ela seria muito difícil para ela reverter um determinado comportamento, e as concorrentes sabem disso, isso favorece. Então, veja bem, se eu vendo para clientes a um preço maior e digo que se eu lá na frente reduzir preços para outros clientes, esse meu primeiro cliente vai ser favorecido, eu estou deixando claro que eu não tenho a menor intenção de futuramente reduzir preços. Então, e se isso é uma prática que tem transparência, eu estou colocando isso e todos os meus concorrentes sabem que eu estou fazendo isso, então eu tenho baixa intensidade da concorrência. O contrário seria você imaginar que, olha, imagine uma firma que diz o seguinte: não, se você me trouxer aqui o preço do concorrente, eu bato o preço dele. Esse mercado é um mercado em que é muito difícil a prática cooperativa de preço, porque as firmas estão claramente declarando guerra entre elas. A determinação de preço uniforme para diferentes clientes. Olha só, se independente do cliente eu estabeleço que o preço vai ser sempre o mesmo, eu estou inibindo assimetrias de mercado. E a gente sabe que quando você tem assimetria, eu estou dificultando coordenação. Então, veja bem, se eu estou então determinando preços uniformes, isso tende a ser uma prática facilitadora para a coordenação de preços, porque os preços são bem visíveis por parte de todas as empresas que estão competindo no mercado. Bom, é isso que eu tenho então para apresentar aqui para vocês hoje, sobre a dinâmica da rivalidade de preços.